Na gala do imobiliário, um momento constrangedor se desenrolou diante de mim. Meu pai, com um tom de desprezo que parecia ecoar pela sala, me chamou de lixo da rua na frente de todos. O riso do meu tio ecoou em resposta, suas palavras afiadas como facas, sem habilidades, sem renda. Minha mãe desviou o olhar, como se a cena fosse um filme do qual preferia não fazer parte. A segurança foi acionada para me expulsar, mas eu permaneci em silêncio, absorvendo a cena. 2 semanas depois, a situação tomou um rumo inesperado. O conselho decidiu-me substituir como sucessora do meu pai. A expressão dele ao ouvir a notícia era impagável, parecia que um peso enorme tinha caído do céu. Não houve gritos ou ecos, apenas uma declaração cruel e casual de alguém que nunca havia sido questionado. O ambiente, que antes pulsava com o brilho dos lustres e o tilintar das taças de champanhe, congelou. As conversas morreram no meio, um garçom parou de servir e um homem ao meu lado fingiu conferir o celular, mas seus dedos ficaram imóveis. Dentro de mim, nada se agitou, não senti calor no rosto, nem tremores nas mãos. Apenas uma clareza cortante sobre cada detalhe ao meu redor, o corte impecável do smoking do meu pai, a autoridade familiar em sua postura, o jeito desdenhoso com que ele olhou além de mim ao proferir aquelas palavras, como se eu fosse apenas um resquício indesejado em seu sapato. O riso do meu tio chegou atrasado, alto e triunfante, revelando sua posição na hierarquia social e seu prazer em relembrar os outros de seus lugares inferiores. Os olhos da minha mãe deslizavam para longe, não para me proteger, mas para evitar o desconforto de ter que escolher um lado. Mantive as mãos unidas na altura da cintura, sem recuar ou avançar, sem corrigir ou me defender. A gala era um desses eventos onde as reputações eram negociadas como moeda, gala de black tea, orquídeas brancas, um salão repleto de pessoas que falavam em tons medidos sobre metros quadrados e retornos financeiros. As famílias tradicionais se agrupavam, seus sobrenomes sussurrados com deferência. Os investidores circulavam com a confiança tranquila de quem nunca precisou explicar como chegaram ali. As câmaras aguardavam rostos que importavam. Se você era visto naquela sala, presumiam que você pertencia a ela. Se não estava, então não existia. Eu estava ali porque tinha todo o direito de estar. 8% da empresa da minha família me pertencia, ações que meu avô havia deixado antes de falecer. Ações não votantes, é verdade, mas ainda assim ações que me garantiam relatórios trimestrais, a possibilidade de participar das reuniões do conselho como observadora e, principalmente, a certeza de que meu pai não poderia me forçar a vender. Ele havia tentado 3 vezes em 6 anos, sempre com propostas cada vez mais agressivas. E, em todas as ocasiões, disseram não firme e sem explicações. Aquelas ações não se tratavam de dinheiro, eram sobre acesso, sobre informação, sobre manter uma porta aberta que ele não poderia trancar. Ele estava perto do centro do salão, exatamente onde sempre se posicionava, sob a luz que o encontrava facilmente, como sempre fez. Falava com a confiança de quem estava acostumado a ser obedecido, fazendo o ambiente se rearranjar em torno de sua presença. Quando ele me viu, algo mudou em seu rosto, talvez um lampejo de irritação ou surpresa por eu ter ousado aparecer. Então, ele sorriu. Não um sorriso gentil, mas um sorriso decisivo e frio. A voz dele ressoava pelo grupo, projetada para alcançar até os mais distantes. Era um evento profissional, mas ninguém respondeu. O silêncio se estendeu por um breve momento, até que meu tio preencheu o vácuo com uma risada. Relaxe, ela é inofensiva. Sem habilidades, sem renda, disse ele, como se estivesse contando uma piada, convidando os outros a rirem. Algumas risadas nervosas se espalharam pela sala, mas minha mãe permaneceu em silêncio, como sempre fazia em situações assim. O que meu pai não sabia, e o que nenhum deles sabia, era que eu havia passado os últimos 6 anos construindo algo que eles não conseguiam ver. Enquanto avaliavam o meu valor pela minha presença e visibilidade, eu trabalhava na Pemberton Capital, um fundo que administrava 400 milhões de dólares e que era um dos principais parceiros bancários deles. Comecei como analista e agora era vice-presidente de risco. Meu nome aparecia em relatórios que cruzavam as mesas dos advogados deles, mas eles nunca se deram ao trabalho de ler quem os havia escrito. Foi então que a segurança chegou, como sempre chegava em eventos desse tipo, quieta, educada, treinada para fazer a remoção parecer uma gentileza e não uma expulsão.
Um gesto indicou a saída, acompanhado de um pedido de desculpas ensaiado pela inconveniência. Eu acenei com a cabeça, alisei a frente do meu vestido e agradeci ao anfitrião como se estivesse saindo mais cedo por escolha própria. Não olhei para trás, não quis dar ao meu tio a satisfação de encontrar os olhos dele. Não esperei que minha mãe me reconhecesse. As portas se fecharam atrás de mim com um som suave, cuidadosamente projetado para não perturbar a festa que continuava lá dentro. O corredor era mais escuro, com carpete e mercifulmente quieto. A música se transformou em um murmúrio distante. Minha respiração se tornou uniforme enquanto eu ficava ali, esperando que algo dentro de mim se quebrasse. Raiva, tristeza, a dor familiar da humilhação que já havia sentido tantas vezes. Mas, em vez disso, o que veio foi clareza, limpa, constante e surpreendentemente calma. Aquilo não era novo, era apenas público. Do lado de fora, o ar da noite refrescou meu rosto, enquanto os manobristas se moviam com eficiência ensaiada. Uma fila de carros pretos aguardava perto da entrada, motores roncando, portas se abrindo e fechando para pessoas que pertenciam àquele mundo. Eu me afastei do fluxo, deixando aquele momento passar por mim. Dentro do salão de festas, meu pai já havia retomado seu lugar no centro do seu círculo. Meu tio havia encontrado outro público para suas piadas e minha mãe se misturou novamente à multidão. A sala se reequilibrou, como sempre fazia. Eles pensavam que aquela noite era o meu fim, a prova final de tudo o que sempre acreditaram, que eu era nada, que sempre seria nada. Que me chamar de lixo da rua diante de 300 pessoas era uma afirmação de fato e não um ato de crueldade. Eles estavam enganados. Aquela noite não era o fim, era o último capítulo de uma história que começara 6 anos antes. Uma história que eles não sabiam que eu estava escrevendo enquanto estavam ocupados demais com suas próprias importâncias para perceber. 2 semanas depois, eu estaria sentada em uma sala de reuniões, muito menor do que aquele grande salão. Sem lustres, sem champanhe, sem público para impressionar. Apenas uma mesa de votos e o som do mundo do meu pai desmoronando ao seu redor. Nada disso, mas ao refletir sobre o que aconteceu naquela sala de reuniões, percebo que preciso voltar um pouco no tempo. Não era a primeira vez que permaneci em silêncio, mas foi a primeira vez que compreendi claramente o motivo desse silêncio. Enquanto estava na entrada do salão, memórias retornaram como um eco inesperado, atravessando lustres reluzentes e sorrisos ensaiados, levando-me de volta a ambientes com portas fechadas e vozes baixas, apenas o suficiente para me excluir. Tinha 23 anos quando o negócio da família começou a se transformar. Meu pai, que havia construído algo modesto, estava agora moldando um império que exigia segredos, influência e posicionamento cuidadoso. A linguagem em casa mudou drasticamente. Palavras como timing, exposição e paciência estratégica substituíram as conversas antigas sobre projetos e planos. As decisões passaram a ser tomadas em círculos fechados e as reuniões aconteceram à mesa de jantar, sem mim, depois no escritório e, em seguida, em locais desconhecidos. Eu ouvia o murmúrio das conversas pelo corredor e, pelo ritmo, percebia que minha presença seria um incomodo. Ninguém me disse para não ir, simplesmente pararam de me convidar. Não era exatamente crueldade, mas eficiência. Meu pai acreditava no impulso, e esse impulso não se detinha para explicar-se a alguém considerado não essencial. Os e-mails deixaram de chegar à minha caixa de entrada, os convites no calendário se evaporaram. Aprendi a forma da exclusão não por meio de confrontos, mas pela omissão. Quando perguntava sobre uma reunião, a resposta era sempre a mesma: coisas de adultos, coisas complicadas, nada com que você precise se preocupar. A formulação importava, não me acusava de ser incapaz, apenas presumiu isso, e as suposições, uma vez estabelecidas, raramente precisam ser defendidas. Lembro-me da primeira vez que me manifestei. Uma proposta circulou pelo escritório da família, um daqueles planos de expansão agressiva que impressionam no papel, mas se revelam frágeis ao olhar mais atento. Li os números e tinha perguntas, não dramáticas, apenas práticas. Durante o jantar, quando a conversa se abriu, fiz uma pergunta. Meu pai não levantou a voz, não olhou para mim. Ele terminou sua frase e seguiu em frente, como se eu não tivesse falado. Meu tio sorriu e transformou minha pergunta em uma piada sobre idealismo, sobre juventude, sobre como o mundo real funcionava.
A mesa riu suavemente, aliviada por ver a tensão se dissipar. Depois, minha mãe tocou meu braço e me puxou para o lado. Sua voz estava baixa e cuidadosa, não torna as coisas piores. Era um conselho oferecido como proteção e essa foi a lição que aprendi. Falar não iniciava uma conversa, mas a encerrava. Não fui punida por fazer perguntas, fui editada, excluída. O custo de me manifestar não era a raiva, mas a ausência. Você perde seu lugar mais rápido insistindo do que esperando. Então, esperei e observei. Minha família se ajustou com uma facilidade notável, tornando-se confortável com minha falta de reação, conversando sobre mim enquanto eu estava ali, tratando minha presença como algo neutro, como um móvel que sempre esteve no canto. Eles preencheram o silêncio com suas próprias certezas, tornou-se um hábito. Era uma tarde ensolarada quando eu e meu avô, um homem de 81 anos ainda surpreendentemente ágil, pegamos a estrada rumo a uma consulta médica. Ele, com as mãos trêmulas e a voz suave, sempre teve uma mente afiada. No meio do caminho, pediu que eu parasse o carro. Estávamos estacionados em frente a um supermercado, com o motor ainda ligado, quando ele compartilhou uma lição que ficou gravada em minha memória. Seu pai pensa que ser alto é o mesmo que ser forte. Não é. Os que perduram são aqueles que aprendem a ser silenciosos. As palavras dele ressoaram em mim, mas eu não soube como responder. Ele não parecia esperar uma resposta, apenas deixou a sabedoria fluir. Uma semana depois, o advogado do meu avô me procurou com uma notícia inesperada. Ele havia alterado o testamento. 8% das ações não votantes da empresa, deixadas diretamente para mim, e não para meu pai ou para um fundo que ele controlava. Meu pai contestou, mas os advogados disseram que ele não tinha chance. A documentação estava impecável, meu avô havia planejado aquilo por meses. Essas ações se tornaram meu âncora, não pelo valor monetário, mas porque significavam que eu não poderia ser apagada completamente. Eu receberia todos os relatórios trimestrais, poderia participar de todas as reuniões do conselho e sempre saberia o que estava acontecendo, mesmo que ninguém quisesse que eu estivesse lá. Meu pai, por outro lado, fez 3 ofertas para comprar minhas ações ao longo de 6 anos, cada uma mais alta que a anterior. E cada vez, eu respondia com um firme não. Na terceira vez, ele parou de perguntar educadamente. Acusou-me de ser vingativa, de agarrar-me a algo que não compreendia por despeito. E eu, determinada, disse que as ações não estavam à venda. Depois disso, ele não falou comigo por 4 meses. Minha família confundiu meu silêncio com fracasso, medindo meu valor pelo volume e pela visibilidade. Pensaram que se eu não estava lutando, era porque não estava avançando. Mas estavam enganados. Meu silêncio não era vazio, era uma preparação. Um espaço que eu precisava para construir algo que eles não podiam ver. Enquanto falavam sobre mim e inventavam suas histórias sobre quem eu era e o que me faltava, eu estava aprendendo a ficar parada sem ser apagada. Anos depois, em um corredor que levava a um grande gala, essa compreensão finalmente se encaixou com uma clareza que me surpreendeu. A humilhação não havia quebrado nada, ao contrário, confirmou o que eu já sabia. Eles me subestimaram por tanto tempo que isso se tornou um reflexo. Essa subestimação me deu algo que nunca haviam pretendido me oferecer: tempo. E eu havia aproveitado cada momento disso. Não deixei minha família de uma maneira que alguém pudesse apontar e dizer: foi aqui que ela desapareceu. Não houve anúncio, nem briga, nem portas batendo dramaticamente. Eu simplesmente parei de aparecer. 3 semanas após o funeral do meu avô, mudei-me para Boston, com um diploma em finanças que minha família considerava irrelevante. Com uma economia de $12.000, o que me permitiria viver por 4 meses se eu fosse cuidadoso, decidi alugar um estúdio em Somerville. As paredes eram finas e a vista da janela se perdia em um estacionamento. O aquecedor fazia barulho à noite e o elevador exalava o cheiro de um carpete antigo. Era o primeiro lugar que eu chamava de lar, um espaço que ninguém da minha família havia escolhido para mim. Naquela primeira manhã, deitei na cama por 20 minutos, absorvendo os sons do prédio, passos acima, uma porta se fechando em algum lugar do corredor e o zumbido abafado do tráfego na rua abaixo. Ninguém sabia onde eu estava, ninguém me esperava para o café da manhã e ninguém ia me perguntar por que eu não aparecera a uma reunião da qual eu nunca havia sido convidado.
A liberdade que deveria ser empolgante, na verdade, me fazia sentir como se estivesse à beira de um abismo, sem qualquer proteção. Nos 6 semanas seguintes, apliquei para 47 empregos e tive retorno de 11. Participei de entrevistas em 7 lugares, mas fui rejeitada em 6. As negativas chegaram de várias formas. Algumas eram e-mails educados que chegavam em menos de 24 horas, como se a rapidez fosse uma mensagem em si. Outras eram ligações telefónicas, onde a voz do outro lado parecia quase arrependida, como se estivessem fazendo um favor ao não desperdiçar mais meu tempo. Uma delas foi simplesmente um silêncio que se estendeu por semanas, até que percebi que a ausência de resposta era, na verdade, uma resposta. Durante aqueles dias, aprendi mais sobre mim mesmo do que jamais havia imaginado. Aprendi a redigir uma carta de apresentação que não soasse desesperada, como responder perguntas sobre minha experiência sem mencionar o sobrenome da minha família e como esperar em uma sala com outros 6 candidatos sem deixar transparecer o meu terror. A 7ª entrevista foi na Pemberton Capital, um fundo que gerenciava 400 milhões de dólares, focado em investimentos em imóveis e hospitalidade. Eles estavam buscando um analista júnior com um salário de 85 mil dólares por ano. Isso soava como uma fortuna até eu calcular o aluguel em Boston e os empréstimos estudantis e perceber que me deixaria confortável, mas não rico. Não me importava, eu queria o trabalho. A entrevista foi com uma mulher chamada Diana Lister, a chefe de revisão de governança. Com 58 anos, ela tinha 30 anos de experiência em finanças e uma reputação de ser difícil de impressionar. Seu escritório era pequeno e bagunçado, repleto de arquivos. Ela não me ofereceu café ou água e não sorriu quando entrei. Perguntou-me por que eu queria o emprego e eu decidi ser honesto. Falei sobre como passei anos observando decisões sendo tomadas de maneira equivocada. Disse que queria aprender a distinguir entre confiança e competência, que estava cansado de ambientes onde a voz mais alta prevalecia. Ela me encarou por um longo momento, sem mudar a expressão, e então disse: "Você vai se encaixar bem aqui." Na verdade, eu não me encaixava bem, pelo menos não no começo. Os primeiros 6 meses foram brutais de maneiras que eu não havia antecipado. Achava que compreendia o que era trabalhar duro e lidar com pressão, mas estava enganado. O primeiro erro aconteceu apenas 3 semanas depois de começar, em um contrato de empréstimo para um pequeno desenvolvimento comercial em Connecticut. Fui designado para revisar as cláusulas, os padrões. Naquele dia, enquanto revisava os contratos que protegiam os credores, me senti confiante. Depois de ler cada cláusula 2 vezes, destaquei 2 questões que, à primeira vista, pareciam menores. Na manhã seguinte, entreguei meu relatório e aguardei ansiosamente. Foi então que Diane me chamou para sua sala. Ela estava com o meu relatório sobre a mesa, sua expressão calma não deixava transparecer o que pensava. "Você perdeu a cláusula de cross-default", disse, sem elevar a voz. Suas palavras eram como um golpe. Se o tomador de empréstimo falhasse em qualquer outro financiamento, aquele contrato também seria afetado. E, claro, havia 3 outras propriedades sem dívidas em aberto. Perguntei a mim mesmo, por que não pensei nisso? Ela me deixou refletir por um momento antes de continuar. "Neste trabalho, o que você não encontra pode te machucar mais do que o que você encontra. Comece de novo." E assim eu fiz. Permaneci até às 11 da noite, mergulhando novamente nos documentos. Finalmente, encontrei mais 2 questões que havia deixado passar. O negócio foi fechado, mas com termos modificados que protegeram o fundo. Ninguém me agradeceu pelo esforço extra. Mas, para mim, o aprendizado valeu mais do que qualquer elogio. Percebi que a experiência que eu ganhara ficaria comigo por toda a carreira. 4 meses depois, uma nova prova me aguardava. Fui designado para elaborar um resumo de diligência para um potencial investimento em um hotel na Filadélfia. O prazo era ao meio-dia de sexta-feira e os sócios se reuniriam com o vendedor na manhã seguinte. Eu sabia que a precisão do meu relatório era crucial, mas subestimei a amplitude do trabalho. Acreditei que conseguiria finalizar tudo até quinta à noite, mas estava enganado. Na verdade, estava errado em quase 18 horas. Na noite de quarta-feira, percebi que não conseguiria cumprir o prazo.
Enfrentei duas opções: pedir ajuda e admitir que havia subestimado o tempo necessário ou tentar seguir sozinho e torcer para recuperar o tempo perdido. Escolhi a opção errada. Trabalhei até às 3 da manhã na quarta e novamente na quinta. Na manhã de sexta, dormir apenas 6 horas em 2 dias e meus olhos ardiam ao encarar a tela do computador. Enviei o relatório às 11h45, apenas 15 minutos antes do prazo. Mas ele continha erros, não eram graves, mas sim números transpostos aqui e ali, um parágrafo repetido e uma conclusão que mencionava um gráfico que eu esquecera de incluir. Mais tarde naquele dia, Robert Alcote, o parceiro-gerente, me chamou para sua sala. Ele tinha 62 anos, cabelos prateados e uma autoridade tranquila que fazia todos prestarem atenção quando falava. Ele nunca levantava a voz, pois não precisava. Perguntou o que havia acontecido e eu, com sinceridade, lhe contei a verdade. Admiti que subestimei o trabalho e que fui orgulhoso demais para pedir ajuda. E então ele assentiu lentamente e disse algo que nunca esqueci: todos cometem erros. A questão é se você comete o mesmo erro 2 vezes. Você entende o que fez de errado? Respondi que deveria ter pedido ajuda mais cedo. Ele balançou a cabeça e disse: você deveria ter sabido que precisava de ajuda antes de começar. Saber o que você não sabe é a habilidade mais importante neste negócio. Se você não conseguir aprender isso, não durará aqui. E assim eu aprendi. Mas o que não sabia era que a terceira falha quase custaria minha carreira na Pemberton antes mesmo de realmente começar. 7 meses depois, me vi em uma rede de e-mail sobre uma reunião com um cliente, um desenvolvedor regional que estava. Em um canto tranquilo de Rhode Island, um novo projeto começava a tomar forma. Era um edifício de uso misto e eu tinha uma tarefa simples: preparar materiais de apoio. Não era nada complicado, apenas um resumo da história do cliente com o fundo e alguns dados relevantes do mercado. Com dedicação, compilei todas as informações necessárias, anexei os documentos a um e-mail e digitei o nome do cliente no campo de destinatário. No entanto, em um momento de distração, selecionei o contato errado. No sistema, havia 2 pessoas com nomes muito semelhantes. Uma era o cliente e a outra, um concorrente que havia se envolvido em um negócio que não tinha dado certo 6 meses antes. Assim que apertei o botão enviar, percebi o erro. O pânico me atingiu em cheio, mas não era exatamente medo. Era uma sensação mais fria, a compreensão do que eu havia feito. Algo que não poderia ser desfeito. Com o coração acelerado, procurei por Diane, minha supervisora. Não tentei esconder meu erro ou resolver a situação por conta própria. Fui direta e lhe contei exatamente o que havia acontecido. Ela ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno, até que finalmente pegou o telefone e ligou para o concorrente. Enquanto eu escutava, a calma e a profissionalidade de Diane me impressionaram. Ela explicou a situação com clareza, pedindo ao homem que deletasse o e-mail sem abrir os anexos. Agradeceu por sua descrição e ele concordou. Se ele realmente eliminou a mensagem sem ler, isso eu nunca saberia. Após desligar, Diane virou-se para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Isso foi o certo a fazer, disse ela, veio até mim imediatamente. A maioria das pessoas tentaria encobrir. Eu fiquei sem palavras. Ela continuou: você vai cometer erros, todos nós cometemos. O que importa é como você lida com eles. Você lidou com isso corretamente. Agora, volte para sua mesa e não me faça arrepender de tê-la mantido aqui. Retornei ao meu lugar, determinada a não decepcioná-la. A partir daquele dia, algo dentro de mim começou a mudar, embora não de forma dramática. Os erros se tornaram menos frequentes e o trabalho mais familiar. Eu comecei a entender não apenas o que procurar, mas porque isso era importante. Aprendi a ler documentos como Diane, buscando o que faltava em vez do que estava presente. Passei a fazer perguntas que, embora simples, revelavam falhas em argumentos. Aprendi a estar em uma sala cheia de pessoas mais inteligentes e experientes do que eu e, mesmo assim, contribuir com algo que não havia passado pela cabeça delas. Ao final do meu primeiro ano, eu já não era mais a pessoa que todos esperavam que falhasse, eu era apenas mais uma analista fazendo seu trabalho. No final do segundo ano, recebi uma promoção a associada sénior.
Foi um momento discreto, sem cerimonias, um e-mail do RH, um aumento modesto e um novo título nos meus cartões de visita. Ninguém fez festas, ninguém fez discursos. Diane passou pela minha mesa no dia em que a promoção foi anunciada. Ela não me parabenizou, apenas disse: agora o verdadeiro trabalho começa. E, de fato, ela estava certa. À distância, minha família continuava sua rotina habitual. Eu ouvia sobre eles de maneira fragmentada, através de e-mails ocasionais de primos ou notícias que filtravam por conhecidos em comum. Estava à deriva, diziam, tirando um tempo ainda em busca de palavras que fizessem sentido. Era um dia qualquer quando entrei em uma sala que parecia comum, mas que se tornaria um marco na minha trajetória. O ambiente não tinha o glamour de um salão luxuoso, sem lustres extravagantes ou superfícies polidas que gritavam riqueza herdada. Era um espaço de conferência no 7º andar, com paredes neutras e uma mesa longa marcada pelo uso ao longo dos anos. As xícaras de café estavam agrupadas perto de uma tomada, como se fossem um pensamento esquecido. O carpete, já desgastado na entrada, contava histórias de centenas de passos que por ali passaram. As janelas, que davam para um prédio de escritórios ao lado, permitiam que se visse as pessoas em suas mesas, caso alguém se atrevesse a olhar. Quando entrei, percebi que ninguém me esperava e, pela primeira vez na vida, essa ausência de atenção não parecia uma rejeição, mas sim uma neutralidade reconfortante. Naquela sala, meu sobrenome não importava, assim como as ações do meu avô ou a empresa do meu pai. Eu era apenas mais uma pessoa com um caderno, uma voz que poderia ou não ser ouvida. Escolhi um assento perto do fim da mesa, não porque quisesse me esconder, mas porque não precisava do centro das atenções. A conversa já estava em movimento, com vozes se sobrepondo levemente enquanto as pessoas competiam para estabelecer seu espaço. As opiniões chegavam rápidas, carregadas de confiança, frases polidas saindo como se fossem credenciais. Ouvi atentamente, não de forma passiva, mas com um propósito. Prestei atenção em quem falava primeiro, quem se repetia, quem usava o volume para substituir a clareza e quem fazia perguntas que revelavam as lacunas nas suposições dos outros. Durante anos, aprendi a ler ambientes onde não era bem-vindo e agora estava aplicando essas habilidades em um lugar onde tinha todo o direito de estar. A discussão seguia um padrão familiar, um potencial investimento em um desenvolvimento de uso misto em Austin. Os números eram promissores, o desenvolvedor tinha um histórico sólido e todos pareciam prontos para avançar. A energia na sala era otimista, quase ansiosa, até que uma pergunta prática cortou o entusiasmo. Diane Lister, com um tom mais cansado do que impressionado, questionou: o que acontece se o inquilino âncora desistir antes da construção ser concluída? Sua pergunta pairou no ar, sem resposta, como se fosse uma questão que poderia expor as falhas se deixada em silêncio por tempo suficiente. Um momento de pausa se seguiu, os olhares se desviaram, alguém limpou a garganta e um dos associados séniores começou a falar, mas hesitou. Era uma tarde qualquer, mas para mim era um momento crucial. Sentado na sala de reuniões, percebi que todos estavam inseguros, sem saber como prosseguir. Eu não falava porque precisava ser ouvido, mas porque a noite anterior havia-me revelado um detalhe que escapara aos outros. Enquanto revisava o contrato de locação, descobri uma cláusula de rescisão que poderia mudar tudo. O locatário âncora poderia se retirar do projeto se houvesse atrasos na construção que ultrapassassem 90 dias e o histórico do desenvolvedor não era favorável. Seus últimos 3 projetos estavam, em média, 112 dias atrasados. As reações foram frias, não houve aplausos ou sorrisos, mas algo mudou na atmosfera. As cadeiras se inclinaram levemente na minha direção, uma caneta se moveu e alguém fez anotações. A atenção se concentrou em mim, de forma discreta, mas definitiva. O projeto não avançou. 2 semanas de análises adicionais confirmaram meu palpite: o risco era elevado. Após essa reunião, algo mudou. As pessoas começaram a se dirigir a mim sem formalidades, com perguntas diretas. Eu as respondia da mesma forma que na primeira vez, de maneira clara, sem tentar ocupar um espaço que não me foi oferecido. Sabia que não era necessário exagerar, pois em ambientes como aquele, a insegurança se disfarça de ostentação. A confiança, por outro lado, não precisa de adornos. Diane, minha chefe, começou a me atribuir tarefas mais desafiadoras. Não era um prémio, mas sim um teste.
Ela deixava pastas em minha mesa sem explicação, um monte de documentos sobre uma possível aquisição, demonstrações financeiras que não faziam sentido, um contrato com uma linguagem que parecia normal, mas que me soava errada. Descubra o que está errado com isso, ela dizia antes de se afastar. Nos primeiros dias, passei horas buscando problemas que se mostraram óbvios assim que os encontrei. Uma responsabilidade escondida em uma nota de rodapé, um termos de locação que não batia com o resumo, uma projeção baseada em premissas sem respaldo. Cada vez que levava minhas descobertas a ela, Diane ouvia impassível, mas suas perguntas eram sempre incisivas. Não era um desafio, mas um convite a entender as consequências de um erro. Ela me ensinava a pensar além do problema imediato, a enxergar o quadro completo e não apenas o que estava à minha frente. Certa tarde, cerca de 4 meses após aquela reunião em Austin, Diane me pediu para ficar após uma revisão da equipe. Você tem bons instintos, ela disse, e aquilo soou como mais próximo de um elogio que eu já recebera. Mas logo emendou: instintos não são suficientes. Você precisa aprender a confiar neles sem se tornar arrogante. Fiquei sem saber como responder. Ela prosseguiu: eu já vi muitos talentosos se perderem porque começaram a acreditar demais em suas próprias reputações. Pararam de fazer o trabalho e passaram a achar que veriam os problemas sem precisar procurá-los. É quando os erros acontecem. Eu acenei com a cabeça e ela me observou por um momento longo. Você não é assim. Pelo menos, ainda não. Continua assim. Aquela foi a conversa mais longa que já tivemos. 6 meses após o negócio em Austin, o sócio Robert Alcote me pediu para ficar após uma reunião. Eu havia sido convidado para participar como observador, anotando tudo, mas agora sentia que algo significativo estava prestes a acontecer. Em um dia comum, eu me via em uma sala repleta de poder e influência, pela primeira vez na presença dos 4 sócios-gerentes ao mesmo tempo. A reunião girava em torno da alocação de portfólio, um tema que, para mim, era mais um cenário para observação do que um espaço para contribuição. Enquanto os líderes discutiam, eu escutava atentamente, absorvendo cada palavra até que, em um momento inesperado, uma pergunta surgiu sobre uma propriedade em Denver que não estava performando como esperado. Sem pensar 2 vezes, mencionei que a empresa de gerenciamento da propriedade havia mudado há 6 meses e que a nova companhia tinha um histórico de cortes de custos que afetaram a retenção de inquilinos. Era uma observação simples, e eu duvidava que alguém realmente tivesse prestado atenção, mas após a reunião, algo notável aconteceu. Robert, um dos sócios, gesticulou para que eu ficasse. Você percebeu algo que os outros deixaram passar, ele comentou, com um brilho de admiração nos olhos. Isso é raro. Fiquei surpreso e não sabia como reagir. Ele se acomodou em sua cadeira, que era menor do que eu imaginava, cercada de livros e pastas, ao contrário dos prémios e fotografias que adornavam os escritórios executivos que eu costumava ver. Estou nesse ramo há 35 anos, ele continuou. E uma coisa que aprendi é que as pessoas que perduram não são aquelas que falam mais, mas sim aquelas que veem o que os outros não querem enxergar. Não era necessário dizer mais. Naquele instante, compreendi que as habilidades que eu havia desenvolvido para sobreviver no seio da minha família não eram fraquezas, mas sim valiosos ativos. Estar atenta, observar, notar o que os outros estavam ocupados demais para perceber era uma qualidade que, até então, me tornara invisível em casa, mas que agora me tornava valiosa naquele novo ambiente. A diferença entre o mundo da minha família e aquele escritório era nítida. No meu lar, o status entrava na sala antes da própria pessoa, a autoridade era barulhenta e herdada, reforçada pela repetição e pela performance. Aqui, na verdade, a preparação contava, os resultados importavam. Ninguém se preocupava com quem eu era ou com o que meu sobrenome significava. Enquanto me sentava naquele escritório desordenado, com a luz da tarde esmaecendo, percebi que havia encontrado algo que não sabia que buscava, um lugar onde a competência falava mais alto que a hereditariedade, onde não era necessário nascer com credibilidade para conquistá-la. Com o passar do tempo, mais convites surgiram, espaçados o suficiente para testar minha consistência. Uma reunião, depois outra, lidando com negócios mais complexos e com riscos maiores. No final do meu 4º ano, Diane me recomendou para uma promoção, analista líder para revisão de governança.
Isso significava que eu estaria à frente das minhas próprias avaliações, fazendo recomendações diretamente aos sócios e assumindo a responsabilidade por decisões que poderiam custar milhões ao fundo, caso eu errasse. O novo cargo trouxe um aumento e um pequeno escritório só meu, mas o que realmente importava era o que aquilo representava. Eu não estava mais sendo testada, estava sendo confiada. Quando eu falava, era esperado. Quando não falava, alguém perguntava a minha opinião. Minha ausência em uma reunião não passaria despercebida. Essa foi a transformação que eu esperava. A regra que eu havia estabelecido para mim mesma se firmou. Não precisava anunciar quem eu era, não precisava corrigir suposições ou explicar meu passado. O trabalho falaria por si só com o tempo, e o tempo, eu havia aprendido, era um aliado muito mais poderoso do que qualquer explicação. Era uma vez, em um mundo corporativo onde as expectativas e as pressões se entrelaçavam, um jovem profissional chamado Alex, que se via perdido em meio a histórias distorcidas sobre seu potencial. Durante anos, ele se sentiu como um náufrago em um mar de incertezas, enquanto aqueles ao seu redor acreditavam que estava apenas flutuando na superfície. Mal podiam imaginar que, nos bastidores, Alex trabalhava incansavelmente, dedicando 4 anos a construir algo grandioso, algo que ninguém conseguia enxergar. Enquanto sua equipe ignorava seus esforços, os relatórios trimestrais que ele elaborava, repletos de análises cuidadosas, cruzavam as mesas dos advogados e contadores do fundo que dependia de seu trabalho. O fundo, que parecia distante e impenetrável, começava a se tornar cada vez mais dependente dele a cada dia que passava. Ele pensava consigo mesmo: mais 2 anos, apenas mais 2 anos de aprendizado e observação, e então estarei pronto. Foi em seu 5º ano na Pemberton que algo mudou drasticamente. Alex sentiu essa transformação antes mesmo de conseguir defini-la. Mensagens que antes demoravam dias para serem respondidas começaram a chegar em questão de horas. Calendários que pareciam imutáveis se ajustavam sem explicação e reuniões que ocorriam sem sua presença agora se moviam para acomodar sua disponibilidade. Ninguém comentava sobre isso, não havia congratulações nem anúncios formais. Apenas uma expectativa silenciosa havia substituído a cortesia, e era assim que Alex sabia que algo fundamental havia mudado. Ele não era mais alguém em desenvolvimento, mas sim alguém essencial para o fundo. 6 meses após essa mudança, veio a promoção a vice-presidente de riscos. Para ele, não foi uma surpresa. Diane, sua mentora, havia preparado o terreno, delegando mais responsabilidades e se afastando de decisões que antes tomava sozinha. Quando o anúncio foi feito, ela apenas acenou para ele do outro lado da mesa de conferências, como que a dizer: finalmente chegou a sua vez. Com o novo título, Alex assumiu a responsabilidade de aprovar cada grande negócio que o fundo considerava. Nada avançava sem sua avaliação, nada se concretizava sem seu consentimento. O peso dessa responsabilidade caiu sobre seus ombros gradualmente, como um casaco que se revela pesado apenas quando tentamos tirá-lo. Aos 30 anos, Alex era agora uma das figuras mais importantes em um fundo que gerenciava impressionantes 400 milhões de dólares. A ironia não lhe escapava. Enquanto ele conquistava seu espaço, sua família ainda acreditava que ele estava à deriva. O primeiro verdadeiro teste de sua nova posição chegou envolto em um turbilhão de vozes. Um negócio estava se desmoronando, não de forma dramática, mas na maneira silenciosa com que problemas surgem quando a estrutura subjacente não é bem pensada. Todos tinham uma opinião expressa com urgência e confiança, e as vozes se sobrepunham na sala de conferências. Soluções eram propostas e descartadas na mesma respiração. A sala pedia rapidez, buscava reassuranças, mas carecia de clareza. Sentado na extremidade da mesa, Alex escutou atentamente, sem se precipitar em oferecer uma resposta ou acalmar o caos. Ele esperou. Então, Robert Alcott voltou-se para ele, não como um mero pensamento de última hora, mas como alguém cuja função era enxergar o que os outros haviam perdido. "O que você acha?", perguntou Robert, e pela primeira vez, a pergunta carregava o peso de seu novo título. Era o negócio Hartwell Hospitality, um refinanciamento de 85 milhões de dólares para uma rede de hotéis boutique com 4 propriedades no Sudoeste. A papelada estava impecável, as apresentações para investidores eram sofisticadas e a diligência já havia sido realizada. Alex sabia que aquele era o momento que testaria não apenas suas habilidades, mas também a confiança que o fundo havia depositado nele.
Era uma manhã ensolarada quando a equipe júnior, encarregada de revisar um grande negócio, chegou a uma conclusão que parecia satisfatória. Nada parecia alarmante. Todos estavam ansiosos para finalizar o acordo, especialmente porque as taxas envolvidas prometiam inflacionar consideravelmente os números do trimestre. No entanto, havia algo no ar que me deixava inquieto. Uma sensação estranha de que a confiança que permeava o ambiente estava avançando mais rapidamente do que os fatos podiam justificar. Decidi que precisava revisar a documentação. Porém, a resistência foi imediata. Ninguém parecia interessado em voltar aos arquivos originais, as estruturas das subsidiárias, os contratos de locação para cada propriedade, o histórico de litígios dos últimos 5 anos. As pessoas me lançaram olhares que diziam claramente que eu estava desperdiçando tempo. O negócio estava pronto para ser fechado, porque eu insistia em pedir papéis que já haviam sido analisados. Sem me explicar, mantive meu pedido por mais documentos. O que se seguiu foi uma semana de investigação intensa, onde descobri o que todos haviam ignorado. O CFO da cadeia hoteleira, de maneira discreta, havia empenhado 2 propriedades da empresa como garantia para um empréstimo pessoal de 12 milhões de dólares. Esses ativos, que deveriam proteger nosso investimento, estavam enterrados em um arquivo de subsidiária que ninguém pensou em cruzar, pois ninguém esperava encontrar algo ali. A subsidiária tinha um nome diferente e o arquivo estava registrado em outro estado. Era preciso saber onde procurar e, até aquele momento, ninguém sabia. Mas as surpresas não pararam por aí. Ao analisar as taxas de ocupação que a empresa apresentava aos investidores, percebi que os números estavam sendo calculados com uma metodologia não padrão que inflava os dados em 15%. Eles contavam um quarto como ocupado se tivesse sido reservado em algum momento do mês, mesmo que essa reserva fosse depois cancelada. Quando fiz as contas com base nos padrões da indústria, a propriedade principal em Scottsdale caiu de 78% para 63% de ocupação. Esse novo número alterava completamente as projeções de fluxo de caixa. O hotel, que deveria ser o pilar de toda a rede, estava mal se sustentando. E havia mais. Um dos 4 hotéis, uma construção histórica reformada em Santa Fe, enfrentava um processo judicial por não conformidade com a ADA, American Jury Disabilities ACT. A arquitetura original tornava quase impossível a acessibilidade para cadeirantes sem mudanças estruturais significativas, com custos estimados de remediação entre 3 e 4 milhões de dólares. O processo havia sido protocolado 8 meses antes, mas não havia sido divulgado em nenhum dos materiais que recebemos. Com todos esses dados em mãos, redigi um relatório de 40 páginas, documentando cada detalhe. Incluí os arquivos das subsidiárias, as taxas de ocupação recalculadas e os documentos do processo judicial. Criei uma linha do tempo mostrando quanto tempo cada problema já era conhecido pela administração da cadeia hoteleira e quando eles deveriam ter nos informado sobre isso. Minha recomendação era clara: deveríamos interromper o negócio imediatamente. Minha proposta, no entanto, não foi bem recebida. Os sócios estavam incomodados. O acordo já havia sido anunciado internamente e as relações com os proprietários da rede hoteleira estavam em jogo. As taxas projetadas estavam previstas nas previsões trimestrais e os bônus calculados com base nesses números. Após minha apresentação, um dos sócios séniores, David Webb, que havia trazido negócio para Pemberton, me puxou de lado. Seu rosto estava tenso, atestado de uma raiva controlada. Você entende o que está fazendo? Ele me questionou, a voz carregada de preocupação. Você sabe o que isso significa para o fundo, para as relações? Após anos de dedicação e trabalho árduo, eu finalmente compreendi o peso das minhas escolhas. Sabia que se estivesse certa, o impacto de fechar aquele contrato poderia ser devastador. Ele se inclinou mais perto, sua voz se tornando um sussurro. Você está pronta para ser a pessoa que destruiu um acordo de 85 milhões de dólares por causa de discrepâncias documentais? Eu o encarei firmemente, sem hesitar. Estou preparada para ser a pessoa que fez seu trabalho. Ele me olhou por um momento longo, como se pesasse minhas palavras, e então se afastou, sem pronunciar mais nada. Robert Alcote, o decisor final, tomou a iniciativa. Decidimos confrontar diretamente o CFO da rede hoteleira.
Teríamos a oportunidade de ouvir suas explicações sobre as discrepâncias antes de abandonarmos de vez o negócio. 3 dias depois, o CFO chegou a Boston acompanhado de 2 advogados e uma declaração preparada, repleta de desculpas sobre mal-entendidos e falhas administrativas. Porém, quando eu lhe apresentei o documento da subsidiária, assinado por ele, sua expressão se desvanecia. Ele ficou pálido e, após uma rápida conferência com seus advogados, pediram uma pausa. Nunca mais retornaram à mesa. Em uma semana, o CFO pediu demissão e o acordo desmoronou. A diretoria da rede hoteleira iniciou uma investigação interna que revelou ainda mais irregularidades financeiras que não havíamos conseguido identificar. 3 meses depois, o Hartwell Hospitality Group entrou com pedido de falência sob o capítulo 11. Todas as minhas preocupações se mostraram corretas. Os imóveis valiam menos da metade do que haviam declarado e as projeções de fluxo de caixa eram pura ficção. Se tivéssemos fechado aquele negócio, o fundo teria perdido pelo menos 30 milhões de dólares, possivelmente mais. A queda do acordo não trouxe um anúncio dramático, nem celebrações ou discursos sobre a calamidade que evitamos. Mas algo mudou na forma como as pessoas passaram a me ver. Uma semana após o pedido de falência, Robert Alcott passou pelo meu escritório. Ele não se sentou, apenas ficou parado por um instante, observando-me com uma expressão que poderia ser de gratidão ou algo bem diferente. "Você nos salvou", disse ele em um tom suave. "Quero que você saiba que eu sei disso." E então se afastou. David Webb nunca se desculpou. Jamais reconheceu que eu estava certa, mas parou de desafiar minhas avaliações durante as reuniões. Para mim, isso já era um reconhecimento. Com o tempo, meu nome começou a surgir em conversas das quais não fazia parte. Não como um elogio, mas como referência. O que a Evelyn levantou, a preocupação da Evelyn, se a Evelyn está de acordo, meu nome se tornara sinônimo de credibilidade, um indicativo silencioso de que algo havia sido devidamente considerado. Quando os clientes perguntavam sobre o nosso processo de due diligence, os parceiros mencionavam meu nome. Quando outros fundos ligavam para indagar sobre negócios potenciais, queriam saber se eu havia revisado a papelada. Eu me tornei essencial, não porque fosse a voz mais alta ou a pessoa mais sénior na sala, mas porque percebia o que os outros deixavam passar. Estava disposta a ser impopular em nome da verdade. 6 anos. Esse foi o tempo que levei. 6 anos de observação, espera, aprendizado, falhas e recomeços. 6 anos de invisibilidade para minha família, enquanto me tornava indispensável para aqueles que dependiam de mim, mesmo que à distância. A vida de Evelyn Ashford parecia ser um mistério para sua família, que persistia em interpretar seu caminho de forma errada, com uma consistência impressionante. Eles apenas ouviam que ela estava consultando e flutuando, tentando descobrir sua vida. Durante os jantares de feriado, que ela já não frequentava, seu tio fazia piadas sobre seus projetos em andamento. Seu pai, por outro lado, parecia não mencionar seu nome, o que por si só era um tipo de comentário. Era como se o tempo estivesse passando ao seu redor, enquanto ela permanecia estagnada em uma intermissão prolongada, enquanto os verdadeiros protagonistas da sua família brilhavam no palco. A ironia dessa situação era palpável. O que eles não sabiam era que a Pemberton Capital, uma das principais parceiras bancárias da família, estava intimamente ligada ao trabalho de Evelyn. Seu fundo havia fornecido financiamento ponto para 2 dos desenvolvimentos da empresa familiar e suas avaliações de risco eram parte da documentação de empréstimos. A cada trimestre, relatórios com suas análises passavam pelas mesas dos advogados e contadores. O nome de Evelyn aparecia nesses documentos, vice-presidente de risco. Seu pai nunca os lia. Ele tinha pessoas para isso, e essas pessoas nunca mencionavam seu nome, pois nunca lhes ocorreu que isso pudesse importar. Ela era invisível para sua própria família, mesmo sendo essencial para aqueles de quem eles dependiam. A estrutura de suas relações estava mudando sob seus pés, e ninguém na família tinha ideia do que estava acontecendo. 6 anos passaram e a fundação estava construída. Agora era hora de ver o que poderia ser erguido sobre ela. A reunião que marcaria esse novo capítulo aconteceu 3 semanas antes do grande gala, em uma sala que nunca apareceria em fotografias.
Não havia faixas, nem imprensa, nem linguagem cerimonial destinada a impressionar. Apenas uma longa mesa, uma porta fechada e a silenciosa compreensão de que o que ocorreria ali era mais importante do que qualquer discurso feito em um palco depois. Evelyn chegou cedo, como sempre fazia. Sentou-se ao lado da mesa, sem ocupar a cabeceira, sem sinalizar nada. A discussão não começou com nomes, mas com riscos. Robert Alcote abriu uma pasta e resumiu a situação com a frieza de um profissional. A empresa familiar havia sido cliente da Pemberton Capital por 7 anos. Durante esse tempo, tinham fornecido financiamento ponto para 2 desenvolvimentos e participado de 3 pacotes de refinanciamento. Conheciam os números da empresa melhor do que muitos de fora e o que sabiam não era bom. Alguém da equipe jurídica começou a expor as preocupações, decisões unilaterais tomadas sem consultar o conselho, cláusulas de empréstimos que haviam sido violadas e encobertas, relações com parceiros bancários que se desgastavam devido a promessas não cumpridas. Investidores começaram a fazer perguntas sobre governança. O nome de seu pai foi mencionado, sem cerimônia, como um problema estrutural: estilo versus escala, impulso versus processo. A empresa crescerá tanto que os instintos de uma única pessoa não eram mais suficientes. As decisões que tornaram seu pai bem-sucedido há 15 anos agora se tornavam a fonte de uma nova exposição. O conselho havia perdido a confiança e os parceiros bancários estavam perdendo a paciência. Ninguém sugeriu a Evelyn diretamente. Em vez disso, as declarações se acumulavam, pequenas e factuais. A filha tem trabalhado com governança na Pemberton há 6 anos e destacou as questões na Hartwell Hospitality. Naquela noite, tudo parecia orquestrado com precisão. A gala se aproximava e, enquanto o mundo se preparava para o grande evento, eu me via em um turbilhão de pensamentos e sentimentos. Meu pai, com o seu jeito autoritário e suas ações calculadas, havia escolhido aquele momento para reafirmar sua posição. Ele acreditava em grandes gestos, em momentos que poderiam ser testemunhados, e eu sabia que era esse o seu objetivo. Quando a elegante carta de convite chegou, feita de papel pesado e escrita em uma tipografia requintada, percebi imediatamente a importância do timing. O seu desejo de mostrar poder em um cenário tão grandioso era claro. Não havia razão para interferir, deixaria a noite se desenrolar como ele planejou. Os dias que se seguiram foram repletos de preparativos para a gala e a confiança no ar era palpável. Comentários sobre trajes, listas de convidados e ensaios para discursos permeavam as conversas ao meu redor. Meu tio, sempre ávido por atenção, se destacava no meio daquela efervescência, enquanto meu pai se movia com a naturalidade de quem está acostumado a ser o centro das atenções. Havia sinais, se alguém soubesse interpretá-los: um aperto de mão que não durava, um olhar desviado, uma conversa que terminava abruptamente. Para ele, tudo isso passava despercebido, ele confundia familiaridade com lealdade. 2 dias antes do evento, minha mãe me ligou. Aquela ligação foi inesperada, pois ela raramente tomava a iniciativa de me contatar. Quando fazia, geralmente era para comunicar detalhes sobre compromissos familiares, datas e horários, tudo sem muito contexto. Mas desta vez, sua voz carregava um peso diferente. Perguntou se eu iria à gala e, ao responder que sim, houve um silêncio carregado. Então, ela disse algo que me surpreendeu: seu pai tem estado difícil ultimamente, mais do que o normal. Não sei o que está acontecendo, mas algo parece errado. Fiquei em silêncio e ela continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Sei que as coisas têm sido difíceis entre vocês. Reconheço que nem sempre fui justa com você, mas, aconteça o que acontecer, quero que saiba que vejo mais do que você imagina. Aquelas palavras me deixaram perplexo. O que significava? Durante tantos anos, interpretei seu silêncio como um sinal de concordância com meu pai, como uma cumplicidade. Mas havia algo em sua voz que soava diferente, talvez cansaço ou resignação. Eu só queria que você soubesse disso, ela disse, e logo após, a ligação foi encerrada. Sentei-me com o telefone na mão, perdida em pensamentos. O que essa conversa significava? Uma mudança sutil, mas significativa, em como eu a via. Não era perdão, mas um reconhecimento de que as pessoas são cheias de contradições.
Compreendi que a cumplicidade e a consciência podem coexistir na mesma pessoa, que o silêncio nem sempre é um sinal de concordância. Finalmente, a noite da gala chegou. Eu me preparei sem me preparar de verdade. Não havia discursos ensaiados nem revelações planejadas. Optei pela contenção, afinal, a decisão já havia sido tomada. O resto era apenas uma encenação e eu havia aprendido que teatro só importa para aqueles que acreditam controlar o palco. Cheguei ao local, ciente do que a noite significava, mas não para mim, e sim para ele. O ambiente brilhava, cuidadosamente iluminado, como se cada detalhe estivesse ali para um propósito específico. A luz suave que emanava das elegantes taças de vidro parecia criar um ambiente de permanência, como se a riqueza pudesse ser estabilizada apenas pela simetria. Eu me vesti como sempre fazia quando não queria ser lembrado, com linhas limpas, nada chamativo, nada que pedisse interpretação. Passei pela entrada sem cerimônia, entreguei meu casaco e aceitei um copo que eu não pretendia beber. Aquela não era a minha cena, jamais a confundi com um palco. A sala estava repleta de pessoas que entendiam como se encaixar. Elas se agrupavam em configurações familiares, cumprimentando-se com uma cordialidade ensaiada, trocando atualizações que pareciam pessoais, mas que na verdade não significavam nada. Senti o habitual deslizar para a invisibilidade enquanto eu passava por elas, acenos que não se prolongavam, olhares que deslizavam e seguiam em frente. Alguns não me reconheceram, outros o fizeram, mas decidiram não se envolver. Ninguém perguntou com quem eu estava, ninguém quis saber por que eu havia vindo. Aquela indiferença criou uma base sólida, tornando tudo o que se seguiu mais fácil. Meu pai estava próximo do centro de tudo, exatamente onde gostava de estar, como um ponto gravitacional. Vestido com confiança, ele se movia pela sala como se fosse uma extensão de seu corpo, apertando mãos, aceitando deferências, rindo de comentários que já ouvira centenas de vezes. Ele parecia confortável, seguro, como os homens que acreditam que o ambiente existe para confirmar sua grandeza. Meu tio se mantinha por perto, desfrutando da atenção refletida, inserindo-se onde era possível. Minha mãe ficou próxima, mas ligeiramente atrás, atenta sem ser vista, seu papel aperfeiçoado ao longo de décadas. Pensei sobre a nossa ligação 2 dias antes, as palavras que ela oferecera sem explicação. Perguntei a mim mesmo se ela sabia o que estava por vir, se aquela ligação havia sido sua maneira de nos preparar. Observei à distância, não porque estivéssemos escondendo, mas porque a observação requer espaço. A noite se desenrolava de maneira previsível, discursos eram antecipados, elogios circulavam, os copos eram reabastecidos e a ilusão de controle se tornava mais densa a cada troca. Eu sabia o que viria, não as palavras em si, mas o impulso por trás delas. Ele me notou no meio de uma conversa. Vi a mudança antes mesmo dele falar, o breve lampejo de irritação que cruzou seu rosto, a recalibração enquanto decidia o que fazer ao me ver. Eu era uma anomalia que ele não havia planejado, um fio solto em um ambiente projetado para exibir autoridade. Ele não hesitou por muito tempo, pausar exigiria consideração e ele optou pela performance. As palavras caíram com precisão, destinadas a ferir. Lixo da rua, disse com clareza, em um tom alto o suficiente para ser ouvido pelo círculo ao seu redor e além. O insulto carregava o peso de uma história, uma frase afiada ao longo de anos de desprezo, destinada a humilhar e estabelecer hierarquia diante de testemunhas. Meu tio riu, um som muito alto, muito rápido. Sem habilidades, sem renda, acrescentou, como se fosse uma piada. Uma onda de desconforto atravessou o grupo, alguns sorrisos forçados, uma tosse que soou como um pedido de desculpas. Minha mãe desviou o olhar, seu rosto composto, mas eu percebi algo mais em sua expressão, algo que revelava a fragilidade da situação. A sala parecia mergulhar em um silêncio pesado, como se a tristeza tivesse se instalado no ar, deixando todos sem saber como reagir. As conversas, antes animadas, diminuíram gradualmente até pararem completamente. Era como se todos sentissem uma mudança no ambiente, um prenúncio de tempestade antes da queda da temperatura. Olhares se cruzaram, mas logo se desviaram. Ninguém se atreveu a intervir, nem a desafiar o que estava acontecendo. Eu permaneci em silêncio, sem me defender ou tentar desviar a situação com humor. Fiquei parada, segurando o copo com firmeza, mantendo uma postura neutra e uma expressão que ninguém conseguia decifrar.
Ele estava acostumado a encontrar resistência ou, pelo menos, uma retirada. Minha imobilidade não lhe oferecia nada para se apoiar. A segurança se aproximou com eficiência profissional, chamada por um gesto que eu não tinha visto, mas que senti se espalhar pelo ambiente. O pedido foi feito de forma cortês, como se quisessem amenizar a gravidade do que se desenrolava. Antes que terminassem de falar, eu acenei com a cabeça. Coloquei o copo sobre a mesa, alisei o tecido do meu vestido e agradeci ao anfitrião da noite. As palavras eram comuns, quase absurdas, mas carregavam um peso que não podia ser ignorado. Ao me virar para sair, capturei os últimos detalhes do ambiente sem emoção. Meu pai já havia desviado sua atenção, o momento parecia ter-se estendido, a encenação estava completa. Meu tio ainda sorria, enquanto minha mãe permanecia estática, mas seus olhos me seguiam até a porta. Nele, percebi algo que nunca tinha visto antes. Não havia compaixão, mas reconhecimento. As portas se fecharam atrás de mim. A iluminação não era tão lisonjeira, mas era mais honesta. Eu não me apressei, não havia urgência a meus passos. A noite havia cumprido seu papel, mas não da forma que alguém pensava que aconteceria. Dentro daquele salão, acreditavam que poderiam me pagar, mas não sabiam que a decisão já havia sido tomada semanas antes, em uma sala muito menor, com documentos já assinados e prazos estabelecidos. 2 semanas depois, o voto aconteceria e tudo mudaria. As 2 semanas que se seguiram ao gala passaram sem incidentes. Eu não acompanhei a cobertura, nem revivi a noite em minha mente. Retornei à rotina, ao ritmo controlado que me trouxe até ali. Respondi mensagens, revisei materiais e estive onde era esperada. Nada em meu comportamento mudou, pois não havia necessidade, a decisão já estava tomada e o calendário apenas se ajustava a essa realidade. A sala de reuniões localizava-se no 14º andar de um prédio no centro, menor do que o salão de baile, intencionalmente sem janelas voltadas para a rua, sem plateia para se exibir. A mesa comportava 12 pessoas. Naquele dia, sentaríamos 9, 7 membros do conselho, meu pai e eu. Cheguei 30 minutos mais cedo, desejando me sentar antes que os demais chegassem. Queria escolher meu lugar de forma deliberada. Optei por uma cadeira ao lado, nem na cabeceira, nem sinalizando nada. O primeiro membro do conselho chegou 10 minutos antes da hora, seguido por mais outro e depois 3 em rápida sucessão. Cada um me cumprimentou com acenos, de forma profissional e neutra. Ninguém mencionou o gala, ninguém ofereceu condolências ou perguntou como eu estava. Foi assim que soube que estavam sérios sobre o que estava por vir. Meu pai foi o último a entrar, como sempre fazia, com a confiança de alguém que nunca havia perdido uma votação na vida. Ele cumprimentou todos com firmeza. Enquanto os olhares se cruzavam na sala de reuniões, um sorriso nervoso se espalhou entre rostos conhecidos. Foi então que ele me viu. Parou por um breve momento, apenas o suficiente para que eu notasse a expressão em seu rosto. O que ela está fazendo aqui? A voz dele, embora controlada, transparecia um fio de tensão. William Porter, o presidente do conselho, um homem que conhecia meu pai há 2 décadas, respondeu sem desviar o olhar dos documentos à sua frente. Ela tem direitos de observadora, possui 8% da empresa. A mandíbula de meu pai se tensionou. Isso é não votante, ele retrucou. Ainda assim é propriedade, disse William, firme. Ela fica. Meu pai tomou seu lugar na cabeceira da mesa, sem me olhar novamente. A reunião começou em um tom monótono, com relatórios financeiros e atualizações de projetos, tudo apresentado de forma seca e metódica. Mas quando a pauta chegou à governança, William leu uma declaração preparada, sua voz isenta de emoção, quase robótica. Preocupações tinham sido levantadas, padrões emergiram, decisões tomadas sem consulta, acordos de empréstimos violados sem divulgação, parceiros perdendo a confiança e investidores começando a fazer perguntas. Nos primeiros 5 minutos, meu pai interrompeu William 3 vezes, falando sobre lealdade, história e tudo o que ele havia construído. William deixou que ele terminasse, mas continuou lendo como se nada tivesse sido dito. Quando chegou a minha vez de falar, não houve cerimônia. Fui questionada sobre detalhes, chamada a esclarecer prazos e responder perguntas que exigiam precisão, não retórica.
O negócio do hotel, William começou. Você apontou questões que ninguém mais percebeu. Explique-nos o que você encontrou. Falei com calma, sem exageros. A questão da garantia, as taxas de ocupação inflacionadas, o processo judicial não divulgado, a renúncia do CFO e a falência que se seguiu 3 meses depois. Apresentei os fatos como fora treinada, cada um se conectando ao último, todos impossíveis de ignorar. Quando terminei, o silêncio tomou conta da sala. Meu pai me encarava do outro lado da mesa, sua expressão havia mudado de confiança para uma incerteza que eu nunca havia visto antes. Você fez isso, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Fiz meu trabalho, respondi. Ele balançou a cabeça, desapontado. Você esteve planejando isso o tempo todo, aguardando seu momento. Mantive meu olhar firme no dele, estou apenas fazendo meu trabalho, repeti. O mesmo trabalho que venho fazendo há 6 anos. O fato de você nunca ter notado não é culpa minha. A votação veio sem rodeios. William perguntou a cada membro do conselho, um por um. 7 votos, todos a favor de remover a liderança atual, todos a favor de uma nomeação interina. Meu pai não votou, não foi-lhe perguntado. A declaração foi breve, a liderança da empresa seria transferida imediatamente. Meu nome foi lido em ata, vice-presidente de risco da Pemberton Capital, acionista de 8%, CEO interina até a revisão completa do conselho. Por um longo momento, ninguém se moveu. Meu pai permaneceu imóveis, as mãos planas sobre a mesa, o rosto pálido. Isto é uma traição, ele finalmente disse, a voz embargada. William balançou a cabeça. Isto é governança. E assim, a reunião foi encerrada. Enquanto as pessoas se levantavam e deixavam a sala em uma ordem silenciosa, eu permaneci sentado, meu pai ao meu lado, ambos imersos em um silêncio que parecia carregar o peso de tudo que nunca dissemos um ao outro. À medida que os outros se afastavam, a sala se esvaziava e a tensão entre nós se tornava palpável. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você poderia ter-me dito, disse, sem me olhar nos olhos. Você poderia ter-me avisado. Pensei na sua pergunta e em todos os anos em que minha voz havia sido silenciada, ignorada, cortada. Você teria me escutado? Não houve resposta. Levantei-me, reuni meus papéis e caminhei em direção à porta. Ao alcançá-la, parei sem me virar. Não estou fazendo isso para te machucar. Estou fazendo isso porque precisa ser feito e porque ninguém mais faria. Então, atravessei a porta. Atrás de mim, o que restou foi o silêncio, sem respostas, sem discussões, apenas um vazio que, pela primeira vez, me pertencia. A reunião chegou ao fim sem um ponto final claro. As cadeiras foram arrastadas, as pastas fechadas e as pessoas se levantaram com a polidez eficiente reservada para resultados que ninguém planejou debater. Não houve aplausos, nem alívio da tensão, nem um reconhecimento coletivo do que acabara de acontecer. A autoridade se moveu e a sala aceitou isso da mesma forma que aceitamos a gravidade. Com calma, comecei a organizar meus papéis, não porque estivesse com pressa, mas porque a pressa parecia desnecessária. Algumas pessoas permaneceram, não se aproximando de forma invasiva, mas aguardando o momento certo. William Porter foi ao primeiro a se aproximar, estendendo a mão com ambas as suas. Seu aperto era firme, mas acolhedor. Seu avô teria orgulho, disse ele. Concordei, pois era a única resposta que conseguia formular. Diana Lister, que viera de Pemberton para a votação, aguardou até que William se afastasse e se posicionou ao meu lado, em silêncio. Depois de um momento, ela murmurou: Você lidou bem com isso. Aprendi com os melhores, respondi, e ela quase sorriu. Então, as mensagens começaram a chegar. Os celulares, que antes permaneciam em silêncio, agora brilhavam com novas notificações. Pessoas que haviam ignorado e-mails por meses queriam retomar contato, nomes que se tornaram borrões na minha memória reapareceram com convites que pareciam pendentes. Li as mensagens sem ressentimento, ciente de que algumas pessoas não se posicionam ao lado de alguém, mas perto de uma ideia. Respondi com cautela, educadamente, sem pressa.
Uma conversa, porém, se destacou em meio ao ruído, pois não orbitava em torno do resultado da votação. Robert Alcott me encontrou no saguão, depois que todos já haviam saído, segurando 2 xícaras de café. Achei que você poderia precisar disso, disse ele, e nos sentamos em um canto tranquilo do café do edifício. A multidão do almoço já havia se dissipado e a luz da tarde entrava pelas janelas em um ângulo suave. Ele não mencionou a votação, não falou sobre estratégias ou próximos passos. Em vez disso, começou a compartilhar uma história sobre seu pai. Contou como seu pai havia construído uma pequena empresa de manufatura em Ohio e como, após a faculdade, ele se recusou a deixá-lo trabalhar lá, insistindo que precisasse conquistar seu próprio espaço primeiro. E, tragicamente, seu pai faleceu antes que Robert pudesse mostrar que realmente havia aprendido a lição. Naquele momento, percebi a importância da história que ele compartilhava e compreendi que era a parte mais difícil do que ainda estava por vir. A decisão de ser um vencedor era um fardo pesado, como meu pai costumava dizer. Ele sempre dizia que a parte mais difícil não era vencer, mas sim escolher que tipo de vencedor você gostaria de ser. Enquanto segurava minha xícara de café sem dar um gole, refleti sobre isso. Eu não estava ali para ganhar e ele assentiu, como se entendesse. Eu sei, por isso foi mais difícil para a família, ele respondeu. A ausência da minha família era palpável. Meu pai não fez uma ligação, nem enviou uma mensagem. Sua falta parecia intencional, não um simples choque. Meu tio, por outro lado, contava uma versão diferente da história, uma onde a traição substituía a responsabilidade, onde meu nome aparecia apenas como um recurso previsível. Ele sempre precisou de um público. Mas então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe me ligou 2 dias após a votação. Sua voz era tranquila, mas firme. Eu vi as notícias, ela disse. Eu não sabia como responder. Não estou ligando para discutir, ela continuou, não vim tomar partido. Queria apenas dizer que entendo porque você fez isso, mesmo que ainda não saiba como me sentir a respeito. Fiquei com o telefone colado ao ouvido por um longo momento. Obrigado, murmurei finalmente. Havia uma pausa e então ela disse algo que nunca esperei ouvir. Você sempre foi aquele que via as coisas com clareza. Eu deveria ter-te dito isso há muito tempo. Não sabia como responder, as palavras que eu poderia oferecer eram complicadas demais para uma simples ligação. Talvez possamos conversar quando você estiver pronta, eu sugeri. Talvez, ela respondeu antes de desligar. Não procurei a aprovação do meu pai. Não pedi explicações, nem esperei por reconciliações. Passei anos demais explicando quem eu era para pessoas que já haviam decidido isso por mim. Havia uma liberdade peculiar em perceber que não precisava de permissão para seguir em frente. Essa liberdade não era barulhenta nem vingativa, era silenciosa e irreversível. A solidão chegou mais tarde, não como luto, mas como clareza. Pela primeira vez, não havia ninguém acima de mim para absorver as consequências da decisão. Não havia ninguém a quem eu pudesse me reportar quando os resultados eram incertos. A responsabilidade era total e não vinha acompanhada de garantias. Aprendi que a liderança não conforta, ela confronta você com seu próprio julgamento e pergunta se você confia nele. Uma porta se fechou sem cerimônia, enquanto outra se abria da mesma forma. O trabalho continuou porque sempre continua. O poder não mudou quem estava ao meu lado, ele revelou quem nunca esteve. Na primeira manhã após tudo mudar, tudo parecia quase normal. Cheguei cedo, antes que o prédio se enchesse de barulho, e entrei no escritório que fora de meu pai por 15 anos. Nenhum anúncio me aguardava, nenhum funcionário se reunia. O espaço era o mesmo que eu havia passado por anos, familiar até mesmo com as marcas na moldura da porta e o zumbido das luzes. A mesa estava limpa, os objetos pessoais haviam sido removidos. O que restava era a mobília e a funcionalidade. Sentei-me à mesa e abri a agenda que havia escrito na noite anterior. Não era ambiciosa. Sem reformas abrangentes, sem gestos simbólicos para sinalizar uma nova era, apenas decisões que haviam sido adiadas por tempo demais, por serem inconvenientes para as pessoas erradas. Era o tipo de trabalho que raramente recebia aplausos, mas que determinava se uma instituição conseguiria sobreviver a si mesma.
Comecei ali porque era onde os danos haviam se acumulado. Não tomei de volta dinheiro ou propriedade. Aos poucos, uma transformação silenciosa começou a tomar forma e eu sabia que precisava agir. Não era sobre recuperar coisas que nunca me interessaram. O que eu realmente desejava era o direito de decidir sem precisar pedir permissão, de expressar meus pensamentos sem ser avaliada pela entonação, de estabelecer padrões e esperar que fossem cumpridos. Esses direitos haviam sido surrupiados de mim muito antes do grande evento, desgastados por um sistema que confundia autoridade com volume. Decidi que era hora de retomar tudo isso e fiz isso sem elevar a voz. As mudanças iniciais foram tão sutis que muitos não perceberam. A política que punia a cautela foi abolida, uma linha de reportes que carecia de responsabilidade foi redirecionada e um processo que exigia a aprovação de muitas pessoas foi simplificado até que fizesse sentido novamente. Ninguém foi culpado, decisões do passado não foram arrastadas à tona para julgamento. Eu declarei que as coisas mudariam a partir daquele dia e segui em frente. A clareza se tornou mais persuasiva do que a necessidade de justificar. Prestei atenção especial àqueles que haviam se mantido em silêncio quando se opor era mais arriscado do que ficar calado. Eles me preocupavam mais do que aqueles que se alinhavam abertamente com a antiga ordem. Não os puni nem os recompensei, apenas observei. A lealdade, decidi, seria construída para frente e não para trás. Não me interessava em dívidas, mas em padrões. Enfrentar o legado do meu pai era uma tarefa inevitável. Ele estava presente em contratos, em estruturas desenhadas para a velocidade em vez da resiliência e em hábitos que privilegiavam a decisividade em detrimento do cuidado. Revisei tudo com a mesma disciplina que aplicara no trabalho na Pemberton. Mantive o que funcionava, corrigi o que estava torto e removi o que ameaçava o colapso. Não o erasei, corrigi o que ele havia quebrado. Essa distinção era importante para mim, mesmo que nunca fosse para ele. Em alguns momentos, hesitei sobre uma decisão e senti a atração de um impulso diferente. Seria fácil reverter algo apenas porque ele o havia instituído, fácil humilhar da mesma forma que havia sido humilhada. Resistir a essa tentação não era por misericórdia, mas por intenção. O poder que busca acertar contas se corrói rapidamente, e eu havia testemunhado essa corrosão de perto. Em vez disso, fiz algo que ele nunca fez, eu ouvi. Não de forma performativa, não para aparentar acessibilidade, mas porque a informação reside em lugares que a autoridade frequentemente ignora. Abri portas que haviam sido fechadas por conveniência. Fiz perguntas que eram consideradas disruptivas e deixei as pessoas falarem, mesmo aquelas que haviam sido treinadas para se calar. A mudança foi sutil no início, mas logo se tornou inconfundível. As conversas mudaram, as reuniões se tornaram mais longas e as decisões melhoraram. A informação se espalhou sem minha ajuda, as pessoas notaram que as interrupções eram menos frequentes, que a dissidência não era punida e que a preparação importava mais do que a proximidade. A cultura não se transformou da noite para o dia, mas começou a se inclinar. E uma vez que isso ocorreu, começou a se mover por conta própria. Essa foi a parte mais satisfatória, não porque provasse algo sobre mim, mas porque significava que a instituição poderia sobreviver a mim. Isso sempre foi o ponto. Nesse momento, percebi que o poder não se sentia mais como uma arma em minhas mãos, mas como uma ferramenta, uma que exigia cuidado, manutenção e contenção. Não demandava provas de legitimidade, mas um compromisso genuíno com a mudança. Em um mundo em que a existência não precisava de inimigos para se definir, eu havia conquistado poder não para ferir, mas para interromper um ciclo vicioso. O meu objetivo era garantir que aquele espaço nunca mais recompensasse a crueldade como forma de liderança. Certa tarde, quando o edifício estava vazio e o barulho havia diminuído, permaneci sozinho. Somente o suave zumbido de um sistema se ajustando a um novo equilíbrio me acompanhava. Refletia sobre os anos que passei observando, sobre a paciência que isso exigiu e sobre o custo envolvido. Não havia recuperado tudo de uma só vez, fiz isso aos poucos, minha voz, meu julgamento, minhas escolhas. Essas eram as coisas que realmente importavam. Enquanto me sentava ali, compreendi que a parte mais difícil não seria reaver o que me foi tirado, mas sim decidir o que fazer com isso agora que era meu. Pela primeira vez, percebi que a vingança deixava de ser uma fantasia para se tornar uma opção prática.
Ela chegou de maneira discreta, sem uma explosão de adrenalina ou uma clareza cinematográfica, apenas uma linha em um relatório, uma decisão processual apresentada sem comentários. Eu poderia autorizar uma auditoria que reabriria decisões há muito resolvidas. Poderia liberar informações que recontextualizariam o passado de maneira pública e permanente. Cada processo poderia seguir seu curso a uma velocidade que eu determinasse, ciente de quem seriam os expostos. Cada opção era legal, cada uma poderia ser justificada. Pela primeira vez, ninguém poderia me impedir. Essa percepção carregava um peso, pois despojou a vingança de seu drama. Não se tratava mais do que eu havia imaginado fazer quando me sentia impotente, mas sim do que eu poderia fazer agora que não era mais. As possibilidades se organizavam facilmente em minha mente. Eu poderia torná-lo pequeno, da mesma forma que ele tentou me diminuir. Poderia garantir que cada contribuição que ele reivindicou fosse acompanhada pelo dano que causou. Poderia reescrever a história de tal maneira que não sobrasse espaço para a versão dele sobreviver. E tudo isso sem elevar a voz, sem parecer vingativo. As instituições têm uma maneira educada de enterrar pessoas. O que importava era que ninguém me pediu isso. Nenhum aliado insinuou, nenhum processo exigiu. Não havia pressão para acertar contas, era uma escolha oferecida à luz do dia, sem coerção, e isso tornava tudo mais perigoso que qualquer impulso nascido da raiva. Pensei em meu pai, antes do gala, antes que a autoridade se transformasse em crueldade. Lembrei de um homem que acreditava em estrutura, que falava sobre responsabilidade como algo a se carregar pelos outros e não como um poder a ser exercido sobre eles. Ele não precisava humilhar para liderar. Em algum ponto, o poder substituiu o julgamento. Ele parou de medir resultados e começou a medir domínio. Não o desculpei por isso, a memória não é perdão, mas complicou a narrativa que eu poderia ter usado para justificar a destruição. A pergunta começou a se formar lentamente, recusando-se a ser ignorada. Se eu fizesse a ele o que ele fizera a mim, se usasse a autoridade para satisfazer uma ferida pessoal, o que eu me tornaria? A diferença entre nós seria algo mais que apenas o tempo? O poder não testa o que você pode fazer, ele testa quem você realmente é. Era uma manhã comum quando a luz do sol filtrava pelas janelas do meu escritório, iluminando o espaço de forma suave e indiferente. A cidade além do vidro pulsava com vida, mas naquele momento eu sentia que tudo havia mudado dentro de mim. Após anos lutando contra a definição imposta por outros, eu finalmente tinha entendido que o verdadeiro poder não vinha do que eu fazia, mas sim do que eu escolhia não fazer. Lembrei-me de uma conversa que tive com Robert Alcott meses antes de tudo isso acontecer. Estávamos analisando um negócio que havia dado errado, discutindo sobre um parceiro que cometera um erro custoso. Ele havia-me dito: todo mundo quer punir o fracasso, mas a parte difícil é saber quando a punição serve ao trabalho e quando serve apenas a você. Naquela época, não consegui compreender plenamente suas palavras, mas agora elas ecoavam em minha mente com uma clareza inegável. Decidi não agir, mas não de uma maneira dramática. Não fiz anúncios sobre minha contenção, nem a transformei em uma virtude. Não procurei reconciliação ou reconhecimento, pois aprendi que a misericórdia não é reconciliação, mas sim a escolha de não converter a autoridade em uma arma apenas porque eu podia. Deixei certos arquivos intocados e me abstive de fazer declarações que poderiam ter gerado espetáculo. Preferi deixar a história complicada, ao invés de reescrevê-la em um teatro moral com vilões claros e heróis redimidos. O resultado dessa decisão não foi uma sensação de alívio ou uma elevação moral. Era algo mais sutil. Eu dormia sem ensaiar discussões que nunca precisaria ter. Não escaneava ambientes em busca de reações, nem esperava desculpas que nunca chegariam. Não havia necessidade de defender minha escolha, pois ela não precisava de defesa. Eu não havia poupado a outra pessoa para vencer, eu havia-me poupado de me tornar alguém que não reconheceria. Houve momentos em que a dúvida surgia, quando o velho instinto sussurrava que eu deveria ter reivindicado algo que merecia. Eu reconheci esse pensamento e deixei passar. Merecer é uma palavra perigosa que convida à sensação de direito e corrói o julgamento. Eu não tinha vencido ao poupar o outro, eu havia triunfado por não ter perdido a mim mesma. Foi naquele instante que percebi a verdade, eu não estava me tornando poderosa, eu já era.
A prova disso não estava nas minhas ações, mas nas minhas omissões, quando todos ao meu redor teriam permitido que eu agisse de outra forma. O poder me havia dado um espelho e eu não hesitei diante dele. Assim, enquanto observava o tráfego se acumular e se dispersar na interseção abaixo, compreendi a profundidade da mudança que ocorrera dentro de mim. O mundo continuava a girar à sua maneira habitual, indiferente ao que havia mudado em meu interior. E essa estabilidade era mais reveladora do que qualquer anúncio poderia expressar, pois não era que tudo tivesse parado, mas que, finalmente, eu não precisava mais que tudo girasse ao meu redor para me sentir real refletindo sobre a mulher que fui, Evelyn, anos atrás, me via em um estado de clareza que não trazia crueldade. Eu estava longe daquela figura que se escondia atrás da linha da atenção, sempre avaliando cada ambiente antes de decidir quanto de si mesmo era seguro revelar. A transformação havia-se instalado e eu finalmente estava pronta para ser quem realmente sou. A tranquilidade como proteção. Ela aprendeu a diminuir sua presença, como se o ar ao seu redor pudesse endurecer em resistência. Sobreviveu antecipando humores, lendo rostos e descobrindo quando o silêncio custava menos do que as palavras. Por muito tempo, acreditou que o valor vinha através da permissão, que seu valor era concedido por vozes mais altas, por pessoas que já haviam decidido que pertenciam àquele espaço muito antes dela entrar na sala. Não a julgo por isso, ela sobreviveu da única maneira que conhecia. Sobreviver não é fraqueza, mas adaptação sob pressão, e isso merece respeito. O que realmente mudou não foi o momento em que o poder caiu em minhas mãos. Isso era apenas um marco visível, um ponto que outros poderiam circundar ao contar a história mais tarde. A verdadeira transformação ocorreu antes, em lugares que ninguém se importava em observar. Foi quando parei de pedir para ser incluída e comecei a decidir onde eu pertencia. Quando percebi que a autoridade não me dava uma voz, mas revelava que eu já tinha uma, mesmo quando ninguém estava ouvindo. Não pedi mais permissão para existir. Não confundi mais a quietude com amor ou a conformidade com segurança. Parei de me fazer menor para que os outros se sentissem maiores ao meu lado, e a ausência desse esforço libertou mais energia do que eu jamais percebi que estava gastando. Meu relacionamento com minha família se estabeleceu em algo comum e, por isso, sustentável. Não houve reconciliações dramáticas, nem acertos públicos, nem discussões finais que buscassem organizar o passado em algo compreensível. Meu pai e eu não nos falamos, a ausência não era hostil, era completa. O silêncio de duas pessoas que haviam esgotado a linguagem que costumavam usar para se ferir. Meu tio desapareceu com uma rapidez surpreendente, sem a autoridade do meu pai para amplificá-lo, sua voz perdeu peso e, eventualmente, ele parou de comparecer às reuniões. Ninguém comentou sobre sua ausência. O poder tem uma maneira de revelar quão pouco barulho realmente importava uma vez que a fonte era removida. Minha mãe ligava uma vez por mês. As conversas eram cuidadosas, mas não frias. Falávamos sobre o tempo, sobre saúde, sobre coisas que podiam ser seguradas sem reabrir tudo o que havia ficado para trás. Uma vez, ela perguntou como eu estava dormindo. Em outra, mencionou um livro que achava que eu poderia gostar. Não discutimos o gala, nem a votação, nem os anos que nos levaram até ali. Não era um fechamento, mas uma manutenção e, por ora, isso era o suficiente. A distância escolhida e mantida pode ser um ato de cuidado. A paz que aprendi não exige proximidade, requer clareza. Nas salas onde decisões eram tomadas, agora eu era vista de forma diferente. Não celebrada, não temida, mas confiável. As pessoas não olhavam para mim em busca de desempenho ou reassurances, buscavam consistência, um julgamento que resistia sob pressão e não mudava de forma quando desafiado. A liderança em sua forma mais durável não argumenta por legitimidade, demonstra isso através da repetição, através de decisões que permanecem sólidas mesmo depois que o barulho passa. Eu não sentia mais a necessidade de me provar a cada voz que entrava na conversa. A prova se acumula silenciosamente quando você para de interrompê-la com explicações. Era um momento tão sutil que poderia passar despercebido, mas ele trouxe uma revelação que superava qualquer resultado. Durante uma reunião, um analista júnior se manifestou. Suas palavras, embora cautelosas, carregavam uma preparação que se destacava. A sala, normalmente repleta de vozes e decisões rápidas, silenciou não para avaliar quem falava, mas para ponderar sobre a ideia apresentada.
Perguntas surgiram não para desmerecer, mas para compreender. Eu observei a mudança se espalhar pela mesa e senti algo se encaixar. Recordei-me da minha própria juventude, quando as ideias ficavam engasgadas na garganta, pois o medo de errar parecia insuportável. Essa era a verdadeira missão agora. Não se tratava de vencer nem de reagir, mas de criar ambientes onde as pessoas não precisassem se esconder para sobreviver. Mais tarde, naquela tarde, um e-mail chegou de um endereço que não via há anos. Era um antigo colega dos meus primeiros dias na indústria, alguém que havia deixado o setor de forma discreta, sem cerimonias. A mensagem era breve, vi seu nome no anúncio. Estou feliz por você estar lá. Você sempre nota as coisas que importam. Fiquei encarando a tela por mais tempo do que o necessário antes de fechá-la. Alguns reconhecimentos chegam tarde demais para mudar qualquer coisa, mas ainda assim confirmam o que já sabemos. No caminho para casa, o carro passou pelo hotel onde o gala havia sido realizado. As luzes estavam mais apagadas agora e a entrada, despretensiosa. O edifício havia retornado à sua forma comum. Não pedi ao motorista que desacelerasse e não desviei o olhar. Era apenas um lugar, despido do significado que um dia carregou. A memória de estar ali, absorvendo palavras que tentavam-me apagar, não tinha mais arestas afiadas o suficiente para ferir. Eu não era mais aquela mulher. Não era mais a quietude confundida com vazio, nem o papel imposto por pessoas que precisavam me ver pequena para se sentirem seguras. Carregava essas versões de mim mesma com honestidade, não com vergonha, pois elas construíram a resiliência que agora sustentava a minha jornada. Mas elas não me definiam mais. Aquela noite, permaneci no escritório até tarde, não porque o trabalho exigisse, mas porque ansiava pelo silêncio. O edifício esvaziou-se, as luzes se apagaram e a cidade, além do vidro, se suavizou em um padrão de movimento sem pressa. Revisei uma proposta de uma equipe que havia sido ignorada por anos, não porque fosse falha, mas porque ninguém tinha se dado ao trabalho de lê-la com atenção. A ideia era sólida, o risco manejável. Aprovei o próximo passo e enviei uma nota curta com perguntas reflexivas, aquelas que sinalizam engajamento em vez de desdém. Era uma pequena ação, quase invisível, mas que importava. A mudança costuma se apresentar dessa forma. Compreendi, então, o que a vingança nunca poderia me oferecer. A vingança mantinha você preso às pessoas que te feriram, centrando-as até mesmo na sua vitória. A liberdade chega quando você para de precisar da aprovação delas, do reconhecimento, do arrependimento. Viver sem essa necessidade é a forma mais silenciosa e plena de resgatar a si mesma. Eu não me tornei poderosa para ser vista, eu me tornei poderosa para nunca mais desaparecer.